Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Irmãos, quase todas as coisas na vida que nós conquistamos durante o processo de conquista, existem momentos em que parece que nós não iremos conseguir. Eu lembro que quando eu tinha uns 10 anos de idade, meu pai colocou eu e meu irmão na aula de música na igreja. A igreja que nós participávamos, ela tinha uma banda, e que era regida por um maestro do quartel, e ele oferecia aulas de música para formar novos músicos e ajudar a tocar na banda da igreja. O processo ele funcionava mais ou menos assim. Você tinha um ano de teoria musical. Depois de um ano de teoria você tinha aulas de solfejo, que é quando você começa a ler a partitura e você começa a cantar as notas. E após isso, então, você escolhia um instrumento para você começar a praticar e então ingressar na banda. Eu lembro que o processo foi bem difícil, porque com 10 anos de idade você não está interessado em muita coisa na vida, não é? A menos que alguém te obrigue a fazê-lo, como meus pais fizeram. Mas depois de passar todos os processos, de fazer aulas teóricas, fazer o solfejo, escolher o instrumento, eu lembro que na época que eu fui escolher o instrumento, eu escolhi o trompete. Trompete é aquele que você só movimenta 3 dedos. E aí chegou um pai de um amigo meu e disse: trompete? Instrumento chato, só mexe. Pega um saxofone, tu mexe todos os dedos. Né? Belo argumento, eu não sabia a dificuldade que eu estava me colocando, mas eu escolhi o saxofone. E com o instrumento, então, agora já tocando na orquestra, eu precisava praticar. Mas qualquer instrumento que soa muito bem hoje, os meninos tocando aqui, soa bem, né? Significa que teve muito treino antes disso acontecer. E um instrumento de sopro em especial não é um instrumento muito legal assim para você ter um vizinho praticando. Se você vê um saxofone tocando numa apresentação, uau, muito bonito. Mas se você tiver um vizinho que toca saxofone e ele precisar treinar todos os dias, certamente você não gostaria de ter esse vizinho do lado da tua casa. O barulho incomoda muito, porque você você erra, aí você para e volta. Imagina isso durante a tarde, quando você precisa tirar uma soneca. Eu lembro que meu irmão também tinha que praticar trombone, e aí eu lembro o dia que a gente estava lá e a vizinha abriu a porta. Para com esse barulho! Né? Acaba com isso. Então a solução que eu encontrei, né, de forma genial, eu com 10, 11 anos, foi subir para um mato que nós tínhamos para cima da nossa casa. Essa casa era na última rua da estrada. Subir nesse mato, montar um banquinho lá, levar a minha estante e começar a praticar lá no meio do mato à tarde. Mas eu era um adolescente de 11, 12 anos, e como todo menino adolescente, a tendência de ser preguiçoso é gigantesca. Então, eu precisava subir toda a tarde com o meu instrumento, levar pasta, levar instrumento, levar estante, e claro, né, na minha cabeça genial de adolescente de 12 anos, eu consegui identificar o problema. Né? Para que eu ficar levando tudo isso aqui todos os dias? Então, qual que é a solução que eu encontrei? Nada mais prático que você levar na segunda-feira, deixar lá, instrumento, pasta e tal, e trazer de volta na sexta-feira e tocar fim de semana, na segunda, mesmo processo. Super simples. Bom, qual que é o problema disso? Né? O problema disso é que você deixa um saxofone de mais ou menos R$1.000 no meio do mato, né? Onde tem caçadores que passam a noite. Imagina o que aconteceu? É exatamente isso. Um dia eu cheguei lá a ensaiar, né? O instrumento não estava mais lá.
E aí eu já comecei a pensar como eu ia contar isso para meus pais, como eu ia contar isso para o meu maestro, que o instrumento era emprestado e era dele. Bom, isso foi logo no início da minha vida musical e tudo parecia estar dando errado. Eu não gostava de música no início, foi extremamente difícil as aulas de solfejo, de teoria musical, e depois, quando eu comecei a gostar, comecei a tocar, eu perdi meu instrumento. Tudo parecia estar dando muito errado. Então um dia minha mãe chegou em casa, depois de eu ter perdido o instrumento, e me ofereceu esperança. Ela tinha matriculado eu e meu irmão no Instituto de Música, e lá eu ganhei um saxofone novo. Pela graça de Deus, o saxofone ainda era muito melhor do que eu tinha, era novo, e eu também comecei a ter aulas particulares com um excelente professor, fiz outras aulas de teoria musical. Depois de 3 anos tocando, fui convidado pelo maestro da nossa orquestra para tocar na orquestra em que ele regia em outra cidade. Comecei a ser remunerado, meu primeiro trabalho profissional como músico. E após, quando a gente mudou aqui para o sudoeste do Paraná, comecei a dar aulas de música. Quando eu fui para o seminário para São Paulo, dei aulas de música que me ajudaram muito. Quando eu não tinha muito dinheiro, me ajudava, e até hoje ainda dou algumas aulas de música por aí. Então, quando tudo deu errado, quando tudo aparentemente na minha vida musical estava dando muito errado, houve esperança. Houve esperança. Naquele dia, quando a minha mãe veio e conversou com a gente, que ela tinha matriculado a gente no instituto, houve esperança. E é sobre isso que o nosso episódio no livro de Ruth vai falar nessa noite. Quando tudo dá errado, há esperança. Quando tudo dá errado, há esperança. Então olhe comigo como esse episódio se inicia no verso 19. Verso 19 nos diz: então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Apenas para manter fresco na nossa memória o que tinha acontecido nos episódios anteriores de Ruth. Até agora, o que nós vimos nessa história foi uma tragédia após a outra. Uma tragédia após a outra. Elimeleque, forçado pela fome, ele havia deixado a cidade de Belém, juntamente com Noemi e seus 2 filhos, para morar num território estrangeiro, na terra de Moabe. E chegando lá, eles se casam, e aí já era uma tragédia eles terem que deixar o povo deles, e além de deixar numa terra estrangeira, morre Elimeleque, morre os 2 filhos, e agora Noemi decide voltar para a sua cidade em Belém. E aí, nesse retorno, Orfa decide ficar, mas Noemi, de uma forma inesperada e inimaginável, mas Ruth, de uma forma inesperada e imaginável, ela decide ir para uma terra desconhecida por causa dessa decisão que ela toma por Deus. E o nosso episódio de hoje ele começa nos mostrando então a cena delas na chegada em Belém. Então, anteriormente no último sermão nós vimos que elas tiveram uma conversa no meio do caminho e Ruth decidiu seguir Noemi. Nós não sabemos o que aconteceu no meio dessa jornada. Elas pararam para dormir em algum local? Quantos dias duraram essa viagem? Nós simplesmente não sabemos. O que o autor começa a nos mostrar é que agora elas chegam em Belém. E lembre-se, Belém era uma cidade pequena, como Chupinzinho. E quando nós temos uma família tradicional na cidade, como era a família de Elimeleque e Noemi, eles eram, como nós vimos no primeiro capítulo, nos mostra que eles eram efrateus, é como se fosse um sobrenome, uma família tradicional na cidade. Quando nós temos uma família tradicional numa cidade pequena, todos conhecem os familiares, e quando acontece algum evento relacionado a essa família, tudo fica muito conhecido. E agora Noemi, depois de 10 anos longe dessa cidade, dessa pequena cidade de Belém, ela retorna e começa os burburinhos da cidade. 10 anos, ela com certeza está muito mais velha. Quem é essa? É Noemi? É Noemi, esposa de Elimeleque?
ela está de volta e o texto nos informa que as mulheres começam a conversar sobre a vida de Noemi. E aí, nesse momento, Noemi responde a elas. O verso 20 e 21 nos diz que Noemi diz: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Lembre-se, o nome de Noemi significava agradável. Agradável. E agora Noemi, diante dessa sequência de tragédias que assolou a sua vida, ela diz: olha, não me chame Noemi. Não me chame mais Noemi. Me chame de Mara, que significa amargura. Agora ela manifesta a sua tristeza, a sua angústia, diante daquela sequência de acontecimentos que havia afligido a vida dela. Mas existe uma coisa interessante, porque essa é a segunda vez que Noemi relembra esses acontecimentos pesados que estavam acontecendo na sua vida, e ela atribui isso a Deus. Ela atribui isso a Deus, é isso que o verso nos mostra. Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. E aqui cabe uma reflexão bem importante para nós. Quando as coisas estão dando tudo errado na tua vida, quando está dando tudo errado, como estava dando na vida aqui de Noemi, você atribui esses acontecimentos a quem? Você atribui esses acontecimentos a quem? Às vezes é comum ver as pessoas dizendo: está acontecendo isso na minha vida, joga nas costas de Satanás, ou joga nas costas de outras pessoas. Eu sou assim porque meu avô fez tal coisa, porque a minha família fez tal coisa. Mas quantos de nós, como Noemi, podemos ter o entendimento de que tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade de Deus? É claro que tem coisas na nossa vida que podem ser ocasionadas por forças malignas. É claro que existem coisas na nossa vida que são causadas por coisas do passado. Mas, em última instância, tudo acontece é responsabilidade de Deus, porque Deus controla todo o universo com o seu poder. E esse entendimento Noemi tinha. E aqui eu quero que fique clara a diferença. Já falei isso alguma vez, mas é sempre importante repetir que existe uma diferença entre responsabilidade e culpa. Se Deus ele é responsável por tudo, não significa que ele é culpado por todas as coisas que acontecem. E para nós entender bem essa distinção, conto uma ilustração. Imagine que um navio da marinha está indo em alto mar e nesse navio está o capitão e os marinheiros. Durante a noite, o capitão vai tirar uma sonequinha e pede para um dos marinheiros tomar conta do navio. Acontece um erro muito grave, o navio naufraga, e aí eles conseguem se salvar. Ao retornar, quem é que é o responsável por esse acontecimento? Quem vai ser cobrado pelos seus superiores? O capitão ou o marinheiro? O capitão. Mas quem é o culpado? Quem é que estava dirigindo, conduzindo o navio no momento do acontecimento? O marinheiro. Da mesma forma, todas as coisas que acontecem no mundo são responsabilidade de Deus. Ele conduz todas as coisas, seja boas ou sejam más, mas ele não é culpado por tudo. Culpa envolve pecado e Deus não tem pecado. Culpa envolve eu e você. Se nós erramos, se nós cometemos coisas ruins, se as coisas não estão indo bem na nossa vida como consequência das atitudes que nós tomamos, como consequência das decisões ruins que nós tomamos, nós somos os culpados. Mas Deus ele controla todos esses acontecimentos para a glória dele. E esse entendimento era o entendimento que Noemi tinha. Diante dessa série de acontecimentos ruins que acontecem na sua vida, ela entende que, em última instância, o responsável por tudo isso era Deus. Então, essa é algo positivo que nós podemos aprender com Noemi. Agora, o que Noemi não aparenta nos mostrar nesse texto, e é algo que nós não deveríamos nos espelhar nela, é que Noemi parecia não demonstrar em nenhum momento esperança. Esperança. Ela diz assim: olha, troque meu nome. Não me chame de agradável.
Não me chame de agradável, porque está dando tudo errado. Me chame de uma mulher amargurada. Mas o que ela não esperava é que, no fim das contas, o que Deus estava mostrando para ela era esperança. O verso 22 nos mostra: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Quando elas chegaram na cidade de Belém, as colheitas estavam começando a acontecer. E Noemi não fazia a mínima ideia que isso significava esperança. Que isso significava esperança. Numa série de acontecimentos ruins e difíceis, ela poderia olhar para aquela situação agora e ver: as coisas podem melhorar. As coisas podem melhorar. É essa perspectiva que nós temos quando nós olhamos para a cruz de Cristo e quando nós encontramos Cristo na nossa vida. Quando tudo está dando errado, quando as situações parecem que não existe uma saída, que não existem respostas, nós podemos olhar para Cristo, aquele que nos comprou com mais alto preço, e encontrar esperança. Esperança. E eu te pergunto, é com essa perspectiva que você vive? Quando as coisas não estão indo bem, você consegue encontrar esperança diante de uma série de acontecimentos ruins? Porque Noemi não estava encontrando isso. Mas eu e você, como cristãos, somos chamados a encontrar esperança, mesmo diante das maiores atrocidades que pode acontecer na nossa vida. Por causa de Cristo, que nos oferece uma esperança perfeita nele, eu e você somos chamados a encontrar esperança, a olhar para o futuro, mesmo que nós não conseguimos ver nada, mesmo que nós não conseguimos encontrar respostas pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, e nós nem deveríamos. Quando as coisas estão ruins, a maioria delas, Noemi, nesse momento, não encontra resposta nenhuma. Por que essa sequência de tragédias acontecendo na vida dela? Ela não sabe, mas a sequência desse livro vai nos mostrar que, depois de anos, quando ela olhou para trás, ela pôde entender o porquê. O porquê de ela ter saído. O porquê de Ruth ter entrado na família dela. E o porquê de ela ter voltado agora para Belém. Então, não tente encontrar respostas no meio de uma tempestade. Atravesse-a com esperança. Com esperança. Que Deus nos ajude.